Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos continuar o nosso estudo com crimes em tempo de paz no direito penal militar. Inciso 3º. Crimes militares em tempo de paz. Artigo 9º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 3º. Os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2, nos seguintes casos. A linha A. Contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Então, militar da reserva, reformado ou assemelhado ao civil, praticado contra o patrimônio sob administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Inciso B. Os crimes militares praticados por militar da reserva, reformado ou civil contra instituições militares em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário de ministério militar ou da justiça militar no exercício de função inerente a seu cargo. Então aí nós vamos encontrar quem são os funcionários da justiça militar no artigo 27, que diz assim: quando este código se refere a funcionários, compreende para efeito da sua aplicação os juízes, os representantes do Ministério Público, os funcionários e auxiliares da Justiça Militar. A linha C. Consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra instituições militares, contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. A linha D. Considera-se crimes militares em tempo de paz os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil contra as instituições militares, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal superior. Agora vamos observar algumas coisas aqui, né? Quando nós olhamos o inciso 2º, nós observamos que são crimes cometidos de militar da ativa, contra a instituição militar, em lugar sujeito à administração militar. Agora aqui no inciso 3º, perceba que é o militar da reserva, reformado ou assemelhado ao civil, contra o militar da ativa, contra a instituição militar, contra a administração militar. Perceba que no primeiro a pessoa é sempre o militar da ativa, no inciso 2º, e aqui é o militar da reserva reformado ou assemelhado ou civil que comete crime contra a instituição ou contra o militar da ativa. Bom, vamos prosseguir. O parágrafo 1º do artigo 9º, né? Crimes militares em tempo de paz. O artigo 9º diz assim: consideram-se crimes militares em tempo de paz os crimes de que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil serão da competência do tribunal do júri. E aí você percebe que o parágrafo 1º, no caso da Justiça Militar Estadual, está em consonância com a própria Constituição Federal, o artigo 125 que nós lemos logo na primeira aula que nós tivemos, que diz assim, artigo 125, parágrafo 4, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Prosseguindo. Parágrafo 2º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto. Vamos ver então. A linha inciso 1º, né? Então, os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civil serão da competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto do cumprimento de atribuições que lhes forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa. Inciso 2º. Os crimes dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil serão da competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante.
Inciso 3º. Os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civil serão da competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou atribuição subsidiária realizados em conformidade com o disposto do artigo 142 da Constituição Federal e na forma dos diplomas legais, que é a Lei 7565 de 86, Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei Complementar 97 de 99, o Decreto-Lei 1002, que trata do Código de Processo Penal Militar, a Lei 4737, que é o Código Eleitoral. Será, então, competência da Justiça Militar os crimes cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, se praticados no contexto de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou atribuição subsidiária, se cometidos na conformidade dessas leis aqui, o Código Penal Brasileiro, o Código de Processo Penal Brasileiro, o Código Brasileiro de Aeronáutica, a Lei Complementar 97 e o Código Eleitoral. Prosseguindo. Tempo de guerra. Vamos ver mais alguns conceitos. Tempo de guerra. Artigo 15. O tempo de guerra para os efeitos da aplicação da Lei Penal Militar começa com a declaração ou reconhecimento do estado de guerra ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Crimes praticados em tempo de guerra. Artigo 20. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas cominadas para o tempo de paz com o aumento de 1/3. O que significa dizer que no Código Penal Militar tem os crimes capitulados como os crimes em tempo de guerra. Mas durante o estado de guerra, os crimes em tempo de paz também são considerados crimes de guerra. Crimes em estado de guerra. Portanto, se cometido, eles terão um aumento de 1/3 na pena. Crime praticado em presença do inimigo. Artigo 25. Diz-se crime praticado em presença do inimigo quando o fato ocorre em zona de efetivas operações militares ou na iminência ou situação de hostilidade. Crimes praticados em prejuízo de país aliado. Ficam sujeitos às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra o país inimigo do Brasil. Inciso 1º, se o crime é praticado por brasileiro. Inciso 2º, se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Continuando. Crimes militares em tempo de guerra. Agora vamos entrar no artigo 10, que fala dos crimes militares em tempo de guerra. Artigo 10. Considera-se crimes militares em tempo de guerra os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra. Então, inciso 1 fala que são crimes militares em tempo de guerra os que já são previstos no Código Penal Militar. Inciso 2. Considera crimes militares em tempo de guerra os crimes militares previstos para tempo de paz. Considera crimes militares em tempo de guerra os crimes previstos neste Código, embora também sejam com igual definição na Lei Penal Comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente. Em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado, em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares ou, de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do país ou podem expô-la a perigo. Inciso 4. Os crimes definidos na Lei Penal Comum Especial, embora não previsto neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro militarmente ocupado. Contagem de prazo, mais alguns conceitos. No cômputo dos prazos, inclui-se o dia do começo e contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Legislação especial, salário mínimo. Artigo 17. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se essa não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, salário mínimo é o maior mensal vigente no país ao tempo da sentença. Equiparação a comandante, artigo 23. Equipara-se ao comandante, para efeito da aplicação da lei penal militar, toda autoridade com função de direção. Conceito de superior, artigo 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre o outro, de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. E artigo 26, referência a brasileiro ou nacional. Quando a lei penal militar se refere a brasileiro ou a nacional,
compreende as pessoas enumeradas como brasileiros na Constituição do Brasil. E aqui a gente encerra mais um estudo da aplicação da lei penal. Se você gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like.